Fala gente, tudo bem? Eu sou o John Martin da agência SEO Martin e nesse vídeo da SEMrush, na dica da semana, a gente vai descobrir como levar um post esquecido para a primeira página do Google. E para iniciar esse bate-papo, primeiro a gente tem que entender o que é um post esquecido e como que a gente vai colocar ele na primeira página, Muitas vezes a gente produz um conteúdo no nosso blog, imagino que você esteja usando o WordPress, mas tem outros CMS aí que vocês podem estar usando, Mas você tem uma estratégia de conteúdo e você vai estar publicando o conteúdo regularmente. O que acontece é que muitas vezes aquele post que performava bem porque ele estava bem posicionado, ele foi caindo de posição. E por vários motivos isso pode acontecer, Desde um conteúdo que já não está atualizado, Mas você tem outros motivos. A concorrência não dorme e muitas vezes o concorrente vai fazer um conteúdo melhor que o seu. Então é super importante você pensar aí na atualização desse conteúdo. Todas as estratégias que a gente usa para pegar um conteúdo antigo, um post antigo, e fazer com que ele performe de novo na pesquisa, a gente costuma chamar de revamp. Então, quando a gente fala que vai fazer um revamp de um post, a gente vai pegar esse post e criar uma série de tarefas ali, de estratégias para conseguir com que ele performance de novo na pesquisa orgânica. E nesse vídeo a gente vai explicar alguns pontos super interessantes para vocês. E talvez o primeiro ponto para a gente entender essa discussão é o tipo de conteúdo, Então, se você é um jornal ou um blog de notícia, é um pouco mais complicado aí você reaquecer aquela notícia antiga, Até tem como você fazer isso, dar uma repaginada, trazer aí um TBT talvez, mas existem certos fatores aí que acabam atrapalhando um pouco essa reativação desse conteúdo. Agora, se você produz um tipo de conteúdo que a gente chama evergreen, que é o atemporal, isso é super interessante, porque aí você consegue manter um post sempre bem posicionado e sempre atraindo uma quantidade super bacana de tráfego para o seu site. Em termos de processo, não existe nenhuma regra muito rígida. Então eu vou colocar aqui para vocês o que eu costumo fazer quando eu vou fazer um revamp de um conteúdo, Mas é muito importante entender que dependendo do tipo de conteúdo, do seu estilo de trabalho, você pode querer ajustar, fazer algumas coisas a mais ou a menos aí do que os exemplos que eu vou dar. E para iniciar o trabalho, é importante você descobrir qual que é o conteúdo que você vai fazer o revamp. E muita gente me pergunta, putz, mas como que eu vou selecionar isso, Então você tem algumas situações aí no dia a dia que, poxa, saiu uma atualização aí de um conteúdo que você produziu, uma notícia, uma novidade, faz todo sentido você atualizando. Então mantenha isso como estratégia interna da sua organização. Mas de uma maneira geral, quando você pega para analisar os dados, existem várias formas de visualizar e de escolher o conteúdo. Eu pessoalmente gosto muito de trabalhar com o Search Console nesse caso. Então como que a gente faz para selecionar um conteúdo aí pelo Search Console? Você vai entrar no relatório de desempenho, vai colocar aquela visualização por página, para poder identificar as páginas que estão atraindo mais cliques ou que tem mais impressões. E é muito importante que você selecione o posicionamento dessas páginas, posicionamento médio para você ter uma perspectiva melhor. Você pode fazer também a visualização de consulta e depois identificar as páginas. Minha recomendação é sempre que, dependendo do volume de dados que você tenha, ou você vai fazer isso dentro do Search Console ou você vai exportar para o Excel. Mas de uma maneira mais simples e objetiva, o que você tem que identificar? Muitas vezes aquele conteúdo que está na primeira colocação, ele não tem um potencial tão grande de atrair mais tráfego. Você pode incorporar outros conteúdos nele que vão fazer com que tenha mais tráfego, porque você vai estar se expondo para mais palavras-chave, para mais intenções de pesquisa, mas de uma maneira geral, os conteúdos que podem te dar uma relação de custo-benefício muito boa, são conteúdos que estão em posições intermediárias. Então imagina que você tem um conteúdo que está entre a posição 4 e 5. Esse conteúdo, se você melhorar um pouquinho, ele vai entrar no top 3. E a mesma coisa vale para a página 2. Então se você tem um conteúdo que está na posição 12, lá na página 2, o que vai acontecer? Se você conseguir melhorar ele um pouco, se você fizer um trabalho legal com ele, você pode levar ele para a primeira página. E quando você leva ele para a primeira página, esse conteúdo acaba tendo uma performance muito superior ao que tinha antes. E uma dica interessante é que você não precisa selecionar um conteúdo. Muitas vezes você pode selecionar diversos conteúdos, coloca uma ordem de prioridade. E é lógico, tem um outro caso ali que você não vai conseguir melhorar muito. Então você acaba identificando aí com bom senso seu quais são os conteúdos que são mais propícios a fazer esses ajustes que eu vou explicar para vocês, sempre levando em consideração a relação custo-benefício. Assim que você selecionar o conteúdo, o que você faz? Cara, anota todas as métricas que você puder. Por quê? Porque você vai ter que fazer um comparativo depois e verificar se todo aquele esforço, aquele trabalho que você teve, valeu ou não a pena. O primeiro passo é fazer uma anotação no Analytics, Isso é bom para recordar o histórico, para você entender exatamente quando que você fez essa otimização, até porque se alguma coisa subir ou descer ali no Analytics, nas acessos orgânicos, você na hora já descobre que se trata daquilo.
Também é legal você anotar não só sessões, né, visitas, mas você anotar outras métricas. Então muitas vezes a métrica você pode anotar a taxa de rejeição, né? Então se você conseguiu fazer com que o post melhorasse porque a rejeição diminuiu e você também começou a direcionar mais gente aí para uma segunda página, é super legal. Então você vai ter que avaliar exatamente quais são as métricas. Eu gosto muito de sessões, de rejeição, e se você tiver uma conversão ali como um cadastro de newsletter ou alguma coisa do gênero, também vale a pena você monitorar isso. Não esqueça de anotar isso. No final do processo é sempre bom você fazer um comparativo do que estava antes e do que aconteceu depois. E eu acho que a primeira grande dica pra gente dar aqui é que o conteúdo sempre pode ser melhorado. Eu pego vários posts meus aí, tipo de 2, 3, 4 anos atrás, e eu começo a reler, eu descubro, putz, eu falo, poderia ter escrito muito melhor, né? Então você sempre consegue melhorar o conteúdo. Uma coisa muito importante é que qualquer conteúdo que você vai escrever hoje, você tem que lembrar que daqui talvez um ano você consiga melhorar ele. Então você sempre deve pensar como que você vai conseguir com que esse conteúdo fique atemporal, né? Então vou dar um exemplo, tem cliente que coloca ali 10 vestidos de festa para o verão. E aí quando você faz esse tipo de post, você precisa sempre pensar aí no permalink, na URL, né? Porque se você criar uma URL que não tem o 10, né? Ou até para o verão 2018 e não tem o 18 ali, você consegue manter o URL, atualizar só o título e sempre estar fazendo atualização todo ano funcionando. Então de um ano para o outro você tinha 10 vestidos, você pode facilmente transformar esse post aí em 20 vestidos de festas para o verão 2019, só que a URL é a mesma. Se por acaso você esqueceu, né, você não fez isso, ou até você não sabia e vai começar agora, os posts antigos que você for atualizar, é fundamental que você faça um redirecionamento 301. E outro importante falando de permalinks, dependendo da estrutura do seu CMS, provavelmente um WordPress aí, se você tiver uma estrutura por data, isso provavelmente vai ser um problema para atualizar a data. Então toma muito cuidado, presta atenção com isso, e se você precisar mudar o URL, nunca esqueça de fazer o redirecionamento 301 nesses conteúdos. E assim como tudo que a gente faz em SEO, a gente sempre inicia com um estudo. É muito importante quando você for fazer o revamp desse post, você fazer um estudo aí de palavras-chave. E aí você vai falar, putz, eu já fiz o estudo, né, quando eu fiz o post. Só que muita coisa mudou e muita informação nova entrou. Então o que você vai ter que fazer? Primeiro ponto, eu acho super bacana você entrar no Search Console, filtra somente naquela página e identifica todas as palavras-chave ou todas as intenções de pesquisas que estão não só levando tráfego para o seu site, que são cliques, mas principalmente que você tem impressão. Muitas vezes você não está levando tráfego, mas você tem impressão sobre um assunto. Então você consegue identificar uma série de palavras-chave ali que às vezes você se posiciona male, né? Tipo, às vezes não tão bem, mas que você já está com meio caminho andado. Então se você melhorar um pouquinho, talvez você consiga se posicionar para todas essas pesquisas. Pega todas essas palavras aí e coloca no SEMrush. O SEMrush é uma ferramenta incrível, tá, gente? Você muitas vezes vai falar, mas eu já fiz a otimização de palavra-chave no SEMrush há 3 anos atrás para esse post. Mas um outro fator que é super importante lembrar, o SEMrush ele tem melhorado a cada mês e a cada ano, né? E a base de dados dele tem aumentado muito. Então talvez quando você fez a pesquisa 3 anos atrás, a base de dados era bem inferior ao que a gente tem hoje. Então é legal você fazer de novo a pesquisa de palavras-chave no SEMrush, para junto com aquelas palavrinhas que você já achou no seu Search Console ali, você fazer uma consolidação aí bem grande, um estudo super bacana. E você também pode usar não só a pesquisa sugerida do Google, mas o próprio SEMrush tem a opção de pesquisas relacionadas. E aí você consegue identificar pesquisas relacionadas ali para aumentar a experiência do usuário, para agregar mais valor em conteúdos que estão relacionados com aquele tópico. E ainda pensando na parte de pesquisa de palavras-chave, de temas, é super interessante você tentar explorar ao máximo outras opções. Agora, lógico, você vai ter que fazer uma avaliação aí de tempo que você tem disponível. Mas assim, eu vou dar algumas dicas aqui, alguns exemplos que eu acho super bacana. Então, investiga os comentários do seu próprio post. Muitas vezes você tem um monte de comentário, um monte de pergunta e resposta ali, que é super pertinente você incorporar no post e fazer um post muito mais eficiente. A pessoa que entra a ler, ela não precisa nos comentários para ver aquele conteúdo, ela acaba já vendo no próprio conteúdo, né? Você pode pesquisar, inclusive, em outras referências. Então, imagina o seguinte, vai em fóruns, Twitter, grupo de Facebook, ou seja, você tem uma gama gigantesca aí para pesquisar o que as pessoas efetivamente estão pesquisando, estão com dúvida ou querem saber. Uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar é o próprio YouTube. Então você pode pesquisar aquele assunto no YouTube, você vai ver vídeos de especialistas, às vezes falando de um conteúdo específico, né? E o mais legal aí é que você consegue ver os comentários. E mais uma vez, através dos comentários, você consegue identificar assuntos diferenciados para colocar na sua própria pauta. E aí você fez toda a pesquisa, já está tudo prontinho, você já sabe o que tem que escrever, e aí é hora de colocar a mão na massa, né? Então você vai lá editar esse seu post aí, provavelmente WordPress,
Se for WordPress, acho que uma dica super bacana é você já tentar converter o seu post, que normalmente deve estar com o editor clássico, para o editor de blocos, que tem alguns recursos avançados ali que vão ser super bacanas para vocês. E aí é lógico, quando você for reescrevendo, não só texto, a parte gramatical, a parte semântica, mas você tem muitos conteúdos e assuntos que talvez você vai decidir adicionar alguns headers, então é legal você pensar aí na hierarquia inteira do post, vai fazendo seus ajustes. Imagina também como agregar valor. Então muitas vezes você fez uma pesquisa e encontrou alguns conteúdos super pertinentes no Twitter e compara o tweet. Você pode incorporar o Instagram, você pode incorporar vídeo de YouTube. Então tem várias maneiras aí de você rechear esse seu post, deixar um conteúdo muito mais rico para o seu usuário, né? Incorporando outras fontes e outros recursos aí da própria web. E eu sempre falo que acho que a criatividade é um diferencial, né? Então muitas vezes você pode incorporar um vídeo, que é uma coisa super simples de incorporar do YouTube ali, mas você também tem outras formas de colocar conteúdos ricos e agregar para o seu usuário. Então, por exemplo, hoje em WordPress tem plugin que o plugin vai ler o post para o usuário, né? E às vezes essa voz é um pouco robotizada, talvez não seja a melhor do mundo, mas é eficiente, é uma opção interessante. Mas imagina o seguinte, a gente já sabe que os podcasts estão desempenhando muito bem aí na pesquisa orgânica do Google. Então por que você não tenha um canal de podcast e você, quando vai fazer esse revamp desse post, você faz um áudio, ou seja, você vai fazer um podcast falando sobre esse conteúdo. Então de uma maneira ou outra você está agregando valor mais uma vez para esse conteúdo e melhorando a experiência do usuário, porque o usuário ele pode ler ou ele pode ouvir os seus comentários sobre aquele post, o que é bem interessante. Você pode pensar em outras ferramentas também, tá? Para aumentar a experiência do usuário. Então, dependendo do tipo de conteúdo de post, você pode colocar um chatbot ali e fazer um teste, por exemplo. Isso provavelmente vai melhorar a sua taxa de rejeição e você talvez até consiga melhorar um pouquinho a conversão, captando um e-mail, um lead ou alguma coisa do gênero. Então, sempre pense em como otimizar ao máximo esses conteúdos, não só com o conteúdo do tema, mas pensando em como incorporar outros recursos aí. E quando a gente fala em outros recursos, você tem que pensar também que existem alguns recursos um pouco mais avançados. Então, por exemplo, se o seu tipo de conteúdo for propício aí para ter perguntas e respostas, você pode colocar no final uma FAQ, né, e colocar as principais perguntas e respostas. Ao mesmo tempo, quando você colocar as perguntas e respostas, você pode colocar uma marcação de dados estruturados. O que vai acontecer? Essas perguntas e respostas vão ser exibidas na SERP, então você vai ter um aumento muito grande de visibilidade, porque não só os seus resultados como título e metadescrição vão ser exibidos na SERP, mas você vai ter aquelas linhazinhas embaixo com perguntas e respostas. Então vamos imaginar que você estava na quarta, quinta colocação e foi para a primeira colocação, e muitas vezes você aumenta até a distância aí para o segundo colocado, o que é super bacana. E por falar em meta tags, é super importante que você, quando finaliza a otimização, você colocou o conteúdo, deixou aquele post super bacana, você também ajuste seu meta title e o meta description. Por quê? Por vários motivos. O primeiro deles é que a meta title e a meta description são campos que são uma largura, né? Então muita gente até conta caractere, que dá para dar uma aproximação, mas é um campo que é uma largura e o Google costuma mudar isso. Então talvez aquela meta title e meta description que você usou há 3 anos atrás, hoje já não funciona mais. Pode ser que ela tenha sido cortada na SERP. Então você precisa identificar isso. Segundo ponto é que às vezes você incrementou algum conteúdo e faz sentido você adicionar essas palavras-chave, ou numa ou noutra. E o terceiro ponto é que muitas vezes quando você refez esse post, né, você fez esse revamp, você começou a aprender um pouco mais, você entendeu um pouco mais o público-alvo e você tem mais informações até de gatilho. Então talvez faça sentido você colocar até um gatilho ali no meta title ou na description para conseguir aumentar um pouco o CTR. Então sempre lembra de ajustar a meta title e a meta description também, ou pelo menos revisar. E aí, dependendo do seu nível de conhecimento e também dependendo do tempo que você tem disponível, você pode tentar aplicar alguns recursos mais avançados aí. Um deles é fazer uma análise de canibalização. Então verifica se tem alguns conteúdos aí que são paralelos, que eles podem estar competindo com eles mesmos, né? E você pode avaliar em fazer uma sinergia desses conteúdos, ou seja, juntar tudo, mas sempre lembrando de redirecionar. Outro recurso avançado que você pode usar muitas vezes é a questão de velocidade. Então não custa você fazer um teste nesse novo conteúdo com o App Page Test, com o Google Page Speed e identificar alguns pontos. Dentre eles, existem alguns técnicos, mas existem vários pontos que talvez você consiga identificar, que você consiga ajustar. Então você consegue ver ali a otimização de imagem, às vezes tiver uma imagem muito pesada, às vezes um GIF que pode ser transformado em vídeo. Então você tem a aplicação de lazy load, você pode até conversar com o desenvolvedor para fazer uma aplicação de lazy load, mas é super bacana você verificar isso. Muitas vezes tem muita imagem, está demorando muito para carregar. Então avalie isso, porque são testes rápidos, simples, que podem dar insights poderosos aí para você fazer um pequeno ajuste. E lembrando que experiência mobile e também velocidade, né, principalmente no mobile,
hoje é muito mais importante do que alguns anos atrás. Então, se alguns anos atrás você fez esse post e não pensou nisso, talvez você tenha colocado uma imagem muito pesada. Então é legal você tentar otimizar o seu conteúdo para deixar ele super rápido aí também no mobile. Mas aí seu conteúdo ficou pronto, você atualizou e muitas vezes o pessoal esquece de atualizar a data do post. Isso é uma estratégia que eu gosto muito de fazer. Por que é legal atualizar a data do post? Não só para informar outros mecanismos, mas o principal é que a grande maioria dos templates, quando você atualiza a data, esse post vai voltar para o começo do blog. E quando ele volta para o começo do blog, você começa a direcionar mais autoridade para ele. Sem dizer que o usuário entra, né, em termos de experiência do usuário, ele vai identificar que aquele post é novo, que foi atualizado e que merece ser relido. Então é uma estratégia super interessante. Dependendo da autoridade do seu site, da quantidade de conteúdos que você publique ou que você faça revamp, faz sentido também você inspecionar esse URL no Search Console. Por quê? Porque quando você inspeciona o URL, você vai dar visualizada nele para ver se está tudo ok, né? Mas você tem a opção de enviar para o index. Então é uma maneira rápida e eficiente de você informar para o Google que esse conteúdo foi atualizado. E depois de tudo feito, é muito importante não esquecer dos fatores off-page. Você tem diversos fatores off-page aí que podem te auxiliar. Então vamos pensar aqui, se você fez esse conteúdo, está melhor, tem mais informação, está super pertinente para o seu usuário, nada mais justo do que você aumentar a exposição dele. Então manda essas mensagens via WhatsApp para os colaboradores, compartilha nas redes sociais, talvez coloque no próximo mailing. E muito embora não sejam fatores diretos de posicionamento, eles são fatores indiretos. Quanto mais pessoas você levar para aquele post que está refeito, né, está super atualizado e tem informações novas, muitas vezes as pessoas vão estar olhando esse conteúdo, vão estar gostando e às vezes talvez gerando até backlinks, que são fatores aí de posicionamento para vocês. Então tenta aumentar a visibilidade. E por falar nesses fatores off-page e em backlinks, lembra que você tem dois pontos muito importantes aí para finalizar. Que são os backlinks externos, então também é super legal você ver se você consegue fazer um trabalho aí de comunicar outros sites sobre esse seu post atualizado para que eles coloquem backlinks. E você pode fazer o trabalho até natural de construção de backlinks, né? Às vezes alguém em algum fórum fez uma pergunta específica e você colocou esse conteúdo novo lá. Então super justo aí que você coloque esse conteúdo no fórum e avise que esse conteúdo novo aí está atualizado. Agora tem uma questão muito interessante com o PageRank interno do seu site. Qual que é? Você pode criar novos links internos. Então como você acabou de criar um conteúdo novo que tem mais informação, poxa, verifica quais são os posts ali que são relacionados, que você pode não só criar um link interno para esse novo post, mas que você pode explicar até melhor para o Google através de âncoras quais são os conteúdos que estão sendo explicados nesse novo post seu. E para finalizar, é muito importante aí que você compare as métricas, né? Dê o tempo necessário, porque SEO dá trabalho, espera uns 15, 30, 60 dias para avaliar se deu resultado. E dando resultado, é mais um motivo para você incorporar isso na sua estratégia de conteúdo. Então imagina que você produza, sei lá, 15 ou 30 posts por mês. Vamos colocar 30 aí de exemplo, né? Que é uma produção alta, inclusive. Mas se você produz 30 posts por mês, nada mais justo do que você fazer um leve ajuste na sua produção de conteúdo. E você pode produzir talvez 28 novos conteúdos por mês, mas sempre atualizar 2. É uma estratégia super bacana que eu gosto muito de fazer, porque você vai estar sempre fazendo revamp de posts de antigos que já estão sendo produzidos e já tem metade do caminho andado. Você precisa fazer um pequeno ajuste e tentar melhorar eles, vai ajudar muito a experiência do usuário e vai facilitar muito o seu trabalho também. É isso aí, gente, espero ter ajudado e não se esqueça aí de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.